Olá, amigos, estamos aqui nas nossas instalações com o engenheiro-chefe do Infolab, Luiz Cruz. Olá, pessoal. O nosso repórter de reviews, Lucas Agrela. E aí, galera? Nas câmeras, Carlos Eduardo Silva, o Cadu. Eu. E nas redes sociais, Marcelo Venceslau. E aí, pessoal? Hoje, claro, o tema não poderia ser outro a não ser Samsung Galaxy S5. Certo, Luiz? Certo. Próximo smartphone aí, topo de linha da Samsung, aguardado, né? Muitos brasileiros que têm o aparelho, o Galaxy S3, o S4, estavam aguardando aí as novidades do S5. Você gostou do que viu? Olha, no geral eu gostei sim, assim. Eu sou suspeito para falar porque a cada inovação da Samsung, eles introduzem um pouco de alguma tecnologia nova, né? E eu acho isso bacana. E, assim, de certo ponto, eu também acho que as pessoas estão esperando muito de smartphone. Quer dizer, o nível de expectativa está muito alto. E isso eu acho que é ruim, assim, porque a tecnologia avança, ela tem o passo dela, eventualmente ela dá saltos, mas a gente não está num momento de grandes saltos, né? Ela está evoluindo, tem introduzido tecnologias novas, mas em alguns componentes Esse me parece ter sido o sentimento dos leitores nos comentários das nossas matérias. Se você for ver no Facebook e nos comentários das notícias que publicamos, sempre esperava mais. Eu acho que eles estão sempre querendo um padrão mais alto do que a indústria está sendo capaz de... Então, porque, assim, eu até de certa forma entendo, porque as empresas lançam smartphones a cada 3, 4, às vezes 6 meses, né? Então você acaba criando expectativa, né? Exacerbada, mas tem evolução, não dá para falar que não tem, sabe? O Galaxy S5, ele vem com um processador novo da Qualcomm, que é quadricore, o clock dele máximo é 2,5 GHz, é um bom processador, o GPU também é Adreno, muito boa. E ele tem recursos interessantes novos, né, como a biometria e o sistema de medir a pressão através do contato ali atrás, né. Não sei se o Lucas tem o mesmo sentimento do que o Luiz. Gostou do que viu? Eu gostei, eu achei bacana, eu achei que ele é um smartphone bastante completo e eu achei interessante essa abordagem também da Samsung usar esse sensor biométrico não só para desbloqueio de tela, mas também para autorizar pagamentos no PayPal, que é um uso que a Apple deixou de fazer. Ela perdeu uma oportunidade de fazer aí, já que o Touch ID só autoriza compras dentro do próprio iTunes e da App Store. E eu achei interessante que eles estão meio que querendo decretar o fim das senhas, né, com esse aparelho, pelo menos no ambiente móvel, né? E com esse sensor de digitais e com esse monitoramento de batimento cardíaco, que é uma coisa que também pode ser usada por um aplicativo como uma forma de autenticação, eu acho que eles estão tentando apontar para o futuro de que é isso que precisa. Mas aí o acabamento ser em plástico, você acha que não era hora disso Era hora virar? de mudar, era hora de melhorar um pouco. A gente viu as outras fabricantes esmerando no acabamento. A Sony, por exemplo, com o Z2, com acabamento muito bom. Em vidro. Em vidro. Teve uma indiana chamada Gione, eles lançaram o S5.5, que aliás é até muito parecido com o Galaxy S5. Né? Que usa uma estrutura de liga de magnésio, que é o mesmo material utilizado em câmera digital. Eu achei muito legal a estrutura do smartphone. Aliás, ele é o mais fino do mundo, é 0,6 milímetros a espessura, meio centímetro quase de espessura no smartphone. E isso sim eu acho que é inovação do ponto de vista ali de design, né?
Agora, o Galaxy S5, ele mudou a parte traseira ali, ele parece menos aquele plástico, que na real não é vagabundo, mas muita gente tem essa sensação quando olha aquela carcaça de plástico. Vai ter ainda opções que você pode de cor ou assinado por estilistas, né? Não tem uma coisa Isso, assim? Vai ter algumas opções de cor, né? Acho que são 5 ou 6 no total, se não me engano. E vai ter capinhas assinadas pelo Kirkwood e Moschino, né? Que são designers aí conhecidos no mercado. Eu achei interessante que eu vi um pessoal compartilhando umas imagens de humor nas redes sociais mesmo, comparando essa traseira do S5, que ela é toda furadinha, e na cor dourada, que eles chamam de dourado, né? Ela lembra muito um Band-Aid, né? Pode ser entendido dessa forma. Agora, tem uma coisa também que eu acho que vale a menção, a gente ainda não sabe, é preciso testar com mais calma esse tipo de recurso, mas que vale a pena a menção é a câmera. 16 megapixels. 16 megapixels, não só pela resolução, porque a resolução... Ela tem uma velocidade de foco maior. Isso, também, né? Ela tem um sistema de foco, até eu estava conversando com o Léo sobre isso agora há pouco, para entender melhor. O Léo é nosso especialista em câmeras aqui. Sem dúvidas. E a gente estava conversando sobre como que funciona esse sistema de foco, né? É um mecanismo chamado detecção de fase. Grosso modo, ele consegue detectar onde está o objeto, se está próximo da lente ou longe da lente, e ele ajusta o foco de uma forma mais organizada ali, digamos. E isso faz com que a qualidade de imagem melhore e o tempo de focagem reduz bruscamente. Nesse caso, eles estão falando em algo em torno de 0,3 né? segundos. É muito rápido, sem dúvida. É óbvio que não vai ser assim em todas as condições, porque depende da cena, depende das condições de luz. Mas de qualquer forma, já deve ser bem mais rápido que o foco de outros smartphones. Isso, na teoria, por exemplo, em foto contínua, que aliás foi introduzido no Galaxy S3, aquele modo de foto que você tira e pode escolher os frames que você quer usar, muito provavelmente aqueles frames lá vão vir mais focados do que apenas borrado. Do que borrado como geralmente ficava dependendo da cena, né? Então acho que deve ser uma melhoria interessante. Eles estão falando que é a melhor câmera, questão de marketing, mas eles dizem a melhor câmera hoje em smartphones. A melhor... não sei se é melhor que a do Lume. Tem muitas questões a avaliar. Tem muitas questões. Em termos de sensor, o Lume eu acho que é bem melhor. Sem dúvida. E até nas funções do aplicativo de câmera e tal, a da Sony, por exemplo, o Z2, que é 20,7 megapixels, é o mesmo do Z1, né? A Sony está apostando num monte de recursos integrados aí que são muito legais, que fazem diferença. Então apontar assim, falar a melhor câmera, eu acho que é maluquice. Assim. Por enquanto parece que não. Até também tem a questão do flash, né? Que o iPhone 5S ele já tem um flash duplo LED que ajuda, né, na detecção de imagens de baixa iluminação. Isso. E isso é uma coisa que falta no porque S5. ele usa 2 flashes com temperatura de cor diferente, né? E a Samsung costuma fazer LED flash branco, aquele que deixa as tudo imagens igual. Estourado e com. A gente tinha falado do Sony, vamos falar das novidades deles. Então eles lançaram o Z2, o Xperia T2 Ultra Duo e um novo tablet. Exatamente. Vocês gostaram, vocês estavam falando da câmera, da velocidade, tem a questão que a gente começou a discutir antes de ser resistente à água. Parece que é uma tendência, né? Então agora, quanto eles apostaram, quanto o telefone deles aguenta debaixo da água. Eu acho que, no caso, a Samsung está acompanhando a Sony, porque a Sony já tinha começado a investir em aparelhos mais resistentes. Né? Assim como ela fez no Z1 e no Z Ultra. Exato. E eles são, assim, se for dizer qual é a proteção, é um código chamado IP Code, né? Que é uma certificação de reconhecimento de proteção ali do aparelho. No caso do Z2, ele é IP58. 58, isso. 58, que ele é resistente à poeira e, na teoria,
a prova d'água continuamente a mais de 1 metro. E tipicamente é em torno de 3 metros. Né? Só que o tempo que ele fica submerso é determinado pela fabricante, né? E nesse caso a gente não sabe dizer ainda, mas em geral é 30 minutos. Talvez seja até um pouco mais, já que ele pode ficar submerso continuamente, né? Quer dizer... Eles dizem continuamente, até a Mônica, que é a repórter do site, lembrou, quando você hoje entra numa loja de smartphones, eles fazem questão, ele está sendo exibido dentro de um aquário. Então, provavelmente... O Z1 foi exibido imagino assim, que eles não troquem o telefone de meia hora. O Z1 eu acho que sim. O Z1 ele precisa de meia hora. De meia hora tem alguém trocando talvez lá. mais do que meia hora. E o Galaxy S5, ele é IP67, o que significa que ele é um pouco mais resistente à poeira ali, mas em termos de profundidade é até 1 metro e no máximo 30 minutos. Então, assim... E todas as portas dele precisam estar fechadas, senão ele vai ser queimado. Não adianta... todas as portas de conexão, principalmente a micro USB, ele tem uma tampa de vedação ali que tem que estar fechado. Então, se você resolver cair na piscina... Tem que estar com ele fechado. Esqueceu, já era. Certifique-se de que a tampa de borracha está fechada. Uma outra coisa que me chamou bastante atenção é a quantidade de aparelhos que gravam em 4K. Então, essa é uma grande diferença e eles fazem questão nos seus keynotes de falarem do 4K. Sim, Não tem mais, é irreversível, né? Então, vai lançar um smartphone, um novo tablet, os lançamentos da Sony, gravamos em 4K. A Sony foi uma das pioneiras em TV 4K, né? A primeira que a gente testou no Infolab era da Sony. E a Samsung também tem TV 4K, a LG também tem TV 4K. É natural que elas comecem a produzir dispositivos que gravem nessa resolução, até para poder gerar conteúdo para essas TVs. Exato, que ainda é o grande problema. Que ainda é um problema. Que foi mais ou menos o mesmo problema que aconteceu quando lançaram as TVs 3D. E no mesmo momento se lançou muitas câmeras que gravavam em 3D, porque você não tinha o que assistir. Então você tinha que gravar os seus filhos brincando na praia para poder assistir na TV. Exato. A princípio, o Galaxy Note 3, que foi o primeiro que a gente testou aqui, que gravava em 4K, é curioso até falar isso, é bom que o público saiba, que assim, a gravação, ele grava com um codec específico lá da Samsung. Então, os vídeos do Galaxy Note 3 não funcionaram numa TV 4K da Sony. Então, isso pode acontecer com outras marcas também. A gente não sabe, nesse momento, dizer se, por exemplo, um vídeo gravado com um Sony Z2 vai funcionar numa TV da Samsung. Mas pelo que a empresa me disse, ela realmente vai funcionar melhor em uma TV da linha Bravia, né, que é a linha deles de TV. Melhor não significa que vai ser exclusivo. Mas disseram melhor. É natural, né? A empresa tem ali a TV para poder ajustar as configurações ali para ficar melhor na TV, né? Então, até porque não tem ainda uma plataforma única de TV, nem de Smart TV, nem de TV 4K, cada uma tem uma especificação bem particular, né? Exato. Tem uma compatibilidade de formato também, então, de codec, né? Depende do processador que ela usa. Então, esse mundo ainda está conversando pouco. É óbvio que você pode pegar o vídeo num determinado formato e converter para outro que a TV aceite. Nós temos uma pergunta, Venceslau? O Vitor Martins, ele está perguntando sobre o S5, ele perguntou o que aconteceu com a informação de que ele viria com tela curva. Olha... Boatos são boatos, Boatos né? são boatos. Cara, ninguém nunca confirmou isso. Assim, tem um monte de rumor que acontece antes de um lançamento. Assim. Como eu falei, a expectativa está muito alta. Então a galera está imaginando que o negócio vai ser curvo, que vai vir com uma tecnologia de tela que vai consumir 40% menos de bateria. Consome menos 20%. Menos 20, ó, tá vendo? Não é 40. Mas assim, uma série de coisas, e eles testam muitos protótipos antes de chegar ao modelo final. E esses protótipos, naturalmente, eles vazam antes do tempo, porque vai na mão de um fabricante terceiro, associado, ou então até mesmo no laboratório de teste, eles rodam benchmark, como geralmente acontece, por exemplo.
O Galaxy S5, ele vazou uma versão com o processador Exynos e uma com o Qualcomm Snapdragon. O Qualcomm Snapdragon, que é quadricore, de 2,5, foi lançado. E o Exynos, provavelmente ele vai ser lançado para o mercado coreano, como foi com o Galaxy anterior. Não, e é preciso ter muita certeza antes de lançar. É um lançamento muito grande, mundial. Muito grande. Você não pode, se você tem dúvidas sobre uma tela curva, como isso vai se comportar, imagina, você lança um smartphone com tela curva, dali a 1 ano você descobre que a sua tela está rachada, ou que ela começa a perder cor. Você vai ter um prejuízo muito grande. Você não, até porque ainda não certeza é um padrão, antes de lançar. Claro, não é um padrão. Só tem 2 smartphones no mercado todo com tela curva, que é o LG Flex e o Samsung Round. Então, eu acredito que até esses aparelhos sejam uma prova de conceito ainda. Eles querem ver se realmente a coisa vai funcionar. Tanto é que o que já se esperava e era certeza que precisava ter era a biometria. Não, era a questão era a resposta ao iPhone. E foi o que apareceu. E ainda com o avanço dos batimentos cardíacos e da pulsação, né? Isso. E ele tem avanços de software também. Uma coisa que eu gostei bastante foi aquele Download Boost lá. Nossa, isso é sensacional. Ele funciona da seguinte forma. Você tem uma conexão LTE e uma conexão Wi-Fi. Se você vai baixar um arquivo que o tamanho ultrapasse 30 MB, ele vai baixar o arquivo simultaneamente pelo Wi-Fi e pelo LTE. Então ele vai aumentar a velocidade do download. Pelo 3G também funciona isso, ou só pelo LTE? Então, é preciso confirmar. Eu não tenho certeza absoluta, não. O que eu tinha lido era LTE, era o 4G. Ele combinava os dois. Assim, na prática, assim, na teoria, eventualmente ele pode funcionar com 3G. Aliás, aqui no Brasil, o LTE ainda... Que dizer do LTE no Brasil? Ainda está engatinhando. Quer dizer, ainda assim é bom se comparado a outros países, né? Sem dúvida. Mas o território é muito grande para cobrir. Porque também, dependendo do lugar que você tiver com Wi-Fi, eu ampliaria um pouco a discussão. Talvez nem combinando as duas coisas você conseguiria baixar numa velocidade, um tempo adequado se você estivesse na Coreia do Sul. Eu acho que a prova dos 9 vai ser aqui no Brasil. Né? Se vai funcionar ou não o Wi-Fi ou o LTE ao mesmo tempo. Mas uma coisa importante para essa tecnologia funcionar bem é que ele também tem um padrão Wi-Fi de alta velocidade, né? Não é igual ao iPhone que ainda está preso com o de baixa velocidade. O Wi-Fi AC, né? É um padrão novo, tem já bastante roteador vendendo com esse padrão. Mas não é um padrão extremamente usado, adotado ainda. As pessoas geralmente compram... Tem pessoa que não sabe nem a especificação do roteador. Fala assim, eu botei o Wi-Fi lá em casa. e aí está lento, de repente, uma transferência de arquivo e não sabe por quê. Né? Então, assim, a adoção de novos padrões de Wi-Fi é demorada mesmo. Mais uma pergunta, Vence? O Elivelton Nascimento, ele pergunta se vocês também acham que, sobre as indústrias dos smartphones, vocês acham que vocês têm a impressão que vocês estão sempre com um aparelho beta nas mãos? Não. Depende do aparelho. Depende muito do aparelho. Se for um Firefox OS, eu até concordo. Não, acho que não. Se você tivesse com o S5, você acharia que é um beta do S6? Não, o 5S não é um beta do não, mas eu até entendo o que ele está dizendo. Assim, não tem um tempo de maturação que tinha no passado. No passado a gente tinha aparelhos mais duravam mais. Isso, mais resistentes, mais maduros. Assim. Hoje a gente está o grau de evolução de um aparelho para o outro é grande, né? E como as empresas estão lançando também um atrás do outro, eventualmente um aparelho é testado no mercado já, né? Mas isso acontece com toda a indústria, não é só de smartphone. Não, eu acho que o que aconteceu foi que ficou mais competitivo, né? E para sobreviver você precisava ter mais lançamentos, né? A feira em Barcelona é o seu grande momento ali de mostrar o seu poder, o que você reagiu ao último ano e como você vai se posicionar no ano que vem pela frente. Se você chega lá sem nada, suas ações caem, os investidores não compram mais nada, todo mundo fala que você está acabado. É meio maluco. Ponto isso, entendeu? É meio maluco. Então eles têm que virar rápido para continuar sobrevivendo.
Porque senão vai lá outro e engole. Mas eu concordo com ele, assim, hoje acho que a gente é usuário beta de smartphone, certamente, assim. Quantas vezes já o fabricante não lançou patch para corrigir problema de software? Por esse ângulo, com certeza. Ou então até mesmo quando tem um lote muito grande de vendagem, como aconteceu com o Galaxy S2, eu acho, e com o S3. Houve um lote que tinha uma falha no armazenamento, então quando você chegava no final do armazenamento ele começava a travar e reiniciar. Verdade. Já teve falha em tela também, que no primeiro lote de aparelhos deu problema, mas isso é o que você falou, a competitividade está tão... Falando em competitividade e fase beta, a gente precisa falar da Nokia lançando os seus smartphones, o X Plus e o XL. Os famosos smartphones com Android. Teve um leitor que comentou no nosso site que parece que a Nokia lançou camiseta, né? O X, o X+, o XL. Que são Nokias com Android que parecem Lumias. É o Android que não é Android. Tem o Android que não é Android. Como é que é, Luiz? Você explicou aqui antes que não são homologados pelo Google, vale a pena comprar, são beta, é uma grande furada. O preço é bom. São smartphones de entrada. O Stephen Elop falou isso na apresentação que ele deu lá na Mobile World Congress. Ele falou exatamente isso. Ele falou: são smartphones para preencher um nicho de mercado que é de smartphones intermediários aí, que aliás está voltando. Tem um monte de empresas lançando variações mini aí dos grandões. Os preços... Para justamente atingir esse mercado. Só aqui os preços do XX mais XL, $89,99, $109. Isso. O que varia o X+, tem mais memória que o X, e o resto das configurações são iguais. E o XL tem uma tela maior, né? tem uma tela maior e também a memória a mais que o X+ tem. Então, o X tem 500 GB de RAM, o X+ tem 700. Não, 500 GB não, 512. 512 MB de RAM. Isso. O X+ tem 768. 768. O XL tem 768 também, só que uma tela de 5.1, é isso? 5 polegadas. Essa memória RAM. E os outros têm telas de 4 polegadas, com resolução menor. Esse Android, foi muito aguardado, né? Eu mesmo adoraria ter um Android da Nokia, porque eu sei que os aparelhos da Nokia são bem construídos, né? Aquela carcaça única dos Lumias eu acho muito legal, assim. Eu acho que é um efeito um esforço de engenharia muito grande. Mas esse Android, ele não é um Android comum. Assim, você, por exemplo, não vai ter a loja de aplicativos do Google. Porque o que eles fizeram? Eles pegaram um Android chamado ASOP, né, um Android Open Source Project, pegaram esse projeto do Android, que é limpo, é um Android normal, e fizeram as modificações de interface para ficar parecido com a linha Lumia e com a linha mais básica deles, que é o Asha. E colocaram os serviços da Microsoft no meio da jogada. Então é um Android meio Microsoft, assim. Mas uma coisa importante de mencionar é que, mesmo ele não tendo a loja de aplicativos do Google lá dentro, ele roda 75% dos aplicativos que estão lá no Google Play. E foi o que a gente disse aqui, resta saber o que são os 25 que não rodam, e se são os mais baixados, nós teremos um problema. O fato dele não ser um Android, digamos, certificado pelo Google e tal, significa que ele não vai poder rodar os serviços do Google. De forma integrada com o sistema. Não significa que você possa instalar um aplicativo à parte para que ele funcione ali, por exemplo, um Gmail da vida. Eventualmente você vai conseguir fazer isso, assim, talvez não de uma forma legal, digamos, mas então basicamente você não vai conseguir ter um Google Now da mesma forma que você tem um outro aparelho. Exato. Mas a Microsoft permitiu que você fizesse, aliás isso é do Android, não é nem a Microsoft, você pode instalar o aplicativo, o APK externo, assim, você transfere um APK para o aparelho e você instala. Isso se chama sideload. Mas essa ausência aí de recursos do Google, a Microsoft está tentando compensar com os recursos dela. Ela vai incluir o Outlook
no aplicativo, então vai ter um aplicativo do Outlook exclusivo, vai ter o Skype, que é dela, e vai o OneDrive. O OneDrive, que é o SkyDrive, que mudou de nome por causa de um processo, né? E ela vai dar 10 GB, 10 GB, né? isso, 10 GB do Mas aí OneDrive. eu volto na pergunta que a gente recebeu, se não é beta. Se era o momento, ou se era esperar. Porque aí é a mesma questão. Já se discutia antes o grande momento, quando é que vai mudar, se não, porque ela poderia ter usado lá atrás e não usou. E se era uma reação que ela precisava dar. Sim, mas também tem a será questão... que era o momento? Ela tinha que esperar e tem que pesar também. Eu acho que eles estão colocando isso porque no acordo de compra da Microsoft, quando a Microsoft comprou a Nokia. Isso. Eles diziam que a linha Asha tinha que ser encerrada depois de 12 meses, quando realmente concluísse a aquisição. Então, eles precisam correr atrás de um substituto à altura. E o Windows Phone, nesse caso, eles querem colocar em aparelhos mais refinados, né? Então, esse Android modificado pode ser uma opção. Mas também tem uma outra questão que rumores dizem que a Microsoft vai licenciar esse Windows Phone por um preço mais barato do que o Google para as empresas, para ele conseguir realmente colocar o Windows Phone em aparelhos de baixo custo e ela vai ter o único Android de baixo custo. Mas por enquanto isso é rumor, mas se for essa estratégia mesmo, ela é bem interessante. A Nokia, ela já, assim, é uma empresa, digamos, com uma certa experiência de mercado. Então ela já havia testado outras plataformas. Ela tinha um projeto de um Linux para smartphone, que foi projeto inclusive cancelado. Ela tinha o Meagle, ela tinha vários sistemas operacionais que ela desenvolvia em paralelo ali para ver qual que era mais sustentável ali, digamos. O Asha são os smartphones ou os feature phones, até dependendo do aparelho, é meio... Você fica em dúvida o que smart, é peronomútil. Smart, mas não tem 3G, né? Ele é um smart, mas não tem um QI muito alto, vamos dizer assim. É um smart mais ou menos. Ele é um sistema operacional que eles desenvolveram, então assim, não é desenvolvido por outras empresas, isso é louvável, né? E eles precisavam de um smartphone ali para pegar o meio de campo ali, que é exatamente esses Androids. Então eu acho que na estratégia da Nokia não foi errado esse lançamento, não. Pelo preço, inclusive, eu acho que é bem atraente. Pode ser que ele, inclusive, canibalize o Asha. As pessoas vão deixar de comprar o Asha. Se for essa proposta, está perfeito. Se depois de 12 meses acabar... Okay. Eu acho que está ok. Agora, ela vai manter o Windows Phone nos smartphones topo de linha. Então, ela tinha mesmo ali uma lacuna que no passado ela preenchia com um monte de aparelhos, né? A Nokia tinha uma porrada de aparelhos. É demais. Então... Uma pergunta? O Vitor Martins ele faz uma pergunta polêmica aqui. Ele quer saber se a Nokia, vocês acham que a Nokia vai ser o segundo telefone? No caso de uma emergência ou no caso de você ir para o Rock in Rio levar um celular da Nokia? Ele é resistente, ele certamente está preparado para uma situação dessas. Não vai ser. Mas eu acho que não, cara. Mas não, é um preconceito, né? Achar que... Poxa. Se você assim, leva que o Motorola tijolão, então... Pega um celular, né? Mesmo. Pega tem um de uma empresa que a gente testou aqui, o Blue. Um celular pequenininho, assim, que a bateria dura e só serve para fazer ligação. A Nokia mesmo também tem um que tem uma bateria que dura 50 dias. Exato, a Nokia tem alguns. Ou aquele outro, esse era aquele para idosos que tinha os números maiores. Esse é da Gradiente. Lembra aquele da Gradiente? Da Gradiente é legal, cara. Esse é muito bom. Pode ser esse. Pode ser esse, Inclusive... Os números enormes. Uma situação de show ali, pra você enxergar a tecla. Pode ser, acho que é melhor até que o da Nokia. Ou o iPhone da Gradiente também, se ele quiser. Mas aí... carinho, né, cara? Não, mas assim... aí eu também não concordo. É um aparelho bacana. Cara. É um aparelho bacana. Não é tão xing-ling assim. Bem, acho que é isso. Alguma consideração, Lucas, sobre Nokia S5? Eu acho que agora a Apple vai ter que correr um pouco atrás de inovação, porque eu
fiz um comparativo dos aparelhos e realmente ela está um pouco atrasada. Por mais que seja um aparelho que tenha sido lançado no ano passado, o iPhone 5S ainda tem muito menos recursos do que tem o Galaxy S5. Mas calma lá. O processador de 64 bits ainda é uma coisa a ser explorada. Sem dúvida, mas tanto a MediaTek quanto a Qualcomm também já anunciaram um processador de 64 bits. É questão de tempo para eles chegarem no mercado. Então. Mas por enquanto, quem viver verá. Nesse quesito, ela ainda tá melhor, né? E a Samsung precisa melhorar no design também. Assim, aí eu não tenho o que falar. Não é só furar o plástico, não. Banir o plástico. Então acho que é isso, né? Então, legal. É isso aí. Falou, galera.